O Evangelho da Graça segundo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ao terceiro dia levantou um templo maravilhoso, não construído por mãos de homens. Essa mensagem, ao ouvir pela primeira vez, assusta. A mensagem da graça, ao ouvir pela primeira vez, vocês ficam confundidos, não entendem a linguagem, porque diante do cenário que vive o Evangelho hoje, apostatado, onde os homens fizeram dos filhos de Deus negócio, onde eles são astutos. Então, a mensagem que foi ensinada a praticamente toda a humanidade, quando nos dias de hoje coloca a mensagem da graça, favor imerecido, algo consumado, algo feito, então assustam as pessoas. Mas a boa notícia é que depois de você ouvir uma, duas, três vezes, em muitos o Espírito vai ministrar e convencer você que não é pelo seu mérito nenhum, não é pela sua participação. Você precisa apenas descansar. Vamos fazer aqui mais uma parábola para você entender bem a mensagem da graça. Imagina que toda essa multidão que hoje declara a fé em Jesus, elas sentam em algum momento para ouvir a palavra, para ouvir os ensinadores. Todos sentam e tem um líder ali na frente que vai ensinar. Vamos agora fazer uma parábola imaginando que você está em um banco como um réu. Réu significa que teve algum vacilo, em algum ponto da lei, tropeçou, errou o alvo, transgrediu, precisa de ser julgado, você está como réu, no banco de réu. E tem muitos que estão no banco do réu hoje, eu digo assim, praticamente é unânime isso, em todos os templos, onde você para ouvir o Evangelho, você como réu, aguardando a mensagem que traz um julgamento para salvar a mente ou deixar no estado que está. Primeiro estado da mente do homem, antes de Cristo, sem a mensagem de Cristo, já é condenatório. Então, pela própria natureza, pela própria essência do homem, ele já condena a si mesmo. E quando chega nos templos religiosos, você como sentado ali no banco, como um réu, aguardando esse julgamento, então a mensagem nunca vem para absorver você, para dar um julgamento, uma mensagem final decisiva e dizer: é isso, vocês estão livres, você está salvo. Não, no cenário que hoje é apresentado o Evangelho, esta mensagem não vem. Então você fica no banco de réu, penando, sofrendo, gritando para alguém julgar a sua causa, e vem sintomas como a aflição, como opressão, como depressão. Muitos perdem os seus bens, aguardando alguém julgar a sua causa. A sua causa não vai ser julgada pelos homens. Enquanto houver homens assentados na tua frente, te governando, te dominando, a sua causa de justificação não será julgada por esses homens. Só há um que vai julgar a sua causa. Afinal, já julgou a sua causa. Você só espanta com a mensagem da graça porque eles usurpou. Eles fizeram de vocês moeda, troca de moeda, negócio.
Então, se ele julgar a sua causa, eles perdem muitas coisas, perdem praticamente tudo. Mas você precisa despertar de que você está num banco de um réu, inicialmente aí, para receber a mensagem. Alguém julgando a tua mente inicial, ou para salvar a tua mente, ou para manter no estado de condenação. Então, de uma forma ampla e geral, vocês podem avaliar e julgar isso comigo. Quando se entram nos templos religiosos, você não ouve esta mensagem: vocês não são mais pecadores. É tanto que, quando eu falo isso, assusta os evangélicos. Assustam aqueles que têm alguma crença. Quando eu digo, vocês não são mais pecadores. Imagina que você está no banco como réu, nesse momento. E está começando o julgamento agora pela graça. Graça significa o próprio Cristo, o próprio Deus, na sua frente, julgando a sua causa, e ele já está começando a liberar as palavras dizendo: vocês não são mais pecadores. Vocês não carregam mais a culpa. Eu comprei vocês. Eu paguei a dívida. Vocês estão justificados. A mente de vocês pode receber esta salvação e vocês pularem de alegria, porque quem diz é o verdadeiro é que fala com vocês. O verdadeiro é o Espírito. Ele fala, dá testemunho, manifesta como testemunha do que ocorreu com todos vocês que hoje ouvem o Evangelho da Graça. Levanta! Não tem mais acusação sobre vocês. Fica livre! Vocês não precisam mais pagar preço nenhum. Vocês não precisam mais agora se incomodar de dia e de noite, dizendo que está trabalhando, que está fadigado, que está cansando demais. Não. Ele, o advogado fiel, nosso Senhor Jesus Cristo, fez tudo, consumou toda a obra de resgate a toda a humanidade. Você crer que Jesus Cristo te justificou? Você crê que agora você não carrega mais o preço da transgressão? Você crê que agora você não carrega mais o preço do pecado? Então, para vocês que aceitaram a mensagem da graça, receba salvação na sua mente, levante, sacuda o pó dos pés em testemunho contra todos aqueles que colocam vocês no banco de réu e não justificam vocês, não julga a causa de vocês, sacuda o pó do pé em testemunho contra eles. E vamos avançar com a mensagem da graça. Então, se você está num banco como réu, fazendo uma simulação de todos aqueles que ouvem a palavra, no Evangelho da Graça, de mensagem em mensagem, vocês vão ouvir Cristo como advogado fiel, como Pai que tem um amor ágape, abraçando vocês, amando vocês de forma sobrenatural e dizendo: eu vim para vocês que são doentes, que são necessitados, é para vocês que eu vim. Os sãos não precisam de médicos. Não, é para vocês que têm enfermidade, que são doentes, que eu vim curar as enfermidades. Vocês estão sarados.
O amor ágape do Pai se manifestou em prol de vocês. Não deixe que os homens maltratem, ceguem vocês, porque eles são violentos quanto à doutrina do Espírito. Eles mataram o Filho, eles não conhecem o Filho, não conhecem a doutrina do Espírito, mas a graça está se manifestando por muitos nesses últimos dias para que vocês possam conhecer e ser libertos. Assim como eu conheci, estava no banco de réu do sistema religioso e da graça também. Estava no banco como réu desses dois lados. E por muitos anos, como todos, eu recebia somente a mensagem de que é daqui 1 ano que você vai ser julgado, é daqui 3 anos, daqui 4 anos, é quando você morrer, é depois que você morrer é que vai vir o juiz e vai julgar você. E aí Jesus diz, trabalha enquanto é dia, porque a noite chega e vocês não podem fazer mais nada. Então é durante o dia, enquanto vida vocês têm, é enquanto entendimento vocês têm, é que vocês vão receber a salvação na mente de vocês. Eu já recebi, saí daquele banco de réu, de um condenado, de uma pessoa que errou, de uma pessoa que transgrediu, por meio de Jesus Cristo que me livrou daquele banco. Os homens que apostataram da fé e que gera escravos, nunca mais eles vão ter acesso, nunca mais eles vão ter acesso à minha mentalidade. Cuida da tua mente. Não deixa que a mensagem humana esmagatória de um sistema religioso que exige sacrifício, exige preço e enche você de dogmas. Não permita que esta mensagem acesse a tua mente, porque eles vão governar vocês. Então eu saí, nunca mais os líderes religiosos vão acessar a minha mente, mas ela foi acessada pelo Espírito e foi acessada. E agora eu recebi sim o julgamento de que eu fui salvo. Agora, quando você senta em qualquer ambiente religioso, qual é o julgamento deles sobre você? Qual é a palavra liberada sobre você? Vocês são pecadores. No inconsciente, tá? Vocês são pecadores. E eu disse que a mensagem da graça é loucura para os que se perdem. A mensagem da graça, quando você ouve de início, ela te dá um impacto, você sente... Tem muitos que sentem ódio, tem muitos que sentem ministração contrária, dizendo que é heresia. Porque quem está escravo vai ser difícil para ser liberto, só um milagre. Então, quando você senta, voltando lá para o banco do réu do sistema religioso, você senta como réu e eles dizem, vocês são pecadores, vocês são transgressores, mas se você fizer, vai dar certo. Mas se você fizer, isso também vai funcionar. E aí vai colocando o mais, vai colocando o condicional, e a mente de vocês vão se enchendo de uma mensagem mentirosa, porque nenhum homem tem condição de vencer a força do pecado adâmico. Não tem. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, e muitos morrem, tiram a própria vida, se enforcam, porque não aguenta mais, não vê saída, estão exaustos. Mas a partir de hoje, que você saiba que foi apresentado para você aquele que julga todas as causas,
E ele diz que já não há mais nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a palavra que diz isso. Então, se o pecado era a transgressão da lei, e ele veio e cumpriu toda a lei, diz que agora nenhum homem chega até eles, é justificado por ele por meio de lei, mas sim por graça. Então, se ele aboliu agora a questão de mandamentos e de sacrifícios, ele aboliu, o Senhor Jesus Cristo aboliu, é só atualmente aceitar que ele aboliu e agora é por meio da graça, por meio da fé, a qual muitos aí têm a fé. Então, agora você já não é mais um pecador, porque você não tem mais lei para você transgredir na nova e eterna aliança. Que lei que você vai transgredir? Jesus cumpriu ou não cumpriu a lei? Então não tem lei para você transgredir. Pecado é errar o alvo, é transgredir uma lei. Se não tem essa lei, então você foi justificado por quem arrancou, por quem cumpriu, por quem tirou, nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, tanto no réu, estando no banco como réu, no sistema religioso, você recebe a mensagem que você já está justificado, você já está liberto, salvo, não carrega mais o preço da condenação ou da acusação ou da transgressão ou do erro, acabou, eliminou. Ao terceiro dia, Jesus Cristo concedeu isso de benefício a todos aqueles que crêem nele. E para você que já está em graça, com total entendimento, serve a mensagem para fomentar ainda mais a tua gratidão e a sua alegria. Salta como bezerro solto da estribaria em pastos verdejantes, como nós hoje saltamos de paz por saber desta grande verdade. Vamos consultar, como sempre, uma palavra para ficar testificado tudo o que aqui estamos falando. Vamos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 24. Vamos ver o que diz esses versículos. Vou colocar na tela também para você acompanhar. Já está aí na tela. Veja só o que está escrito aqui pelo escritor do livro de Hebreus. Porque Cristo, ao terceiro dia, Cristo é ao terceiro dia. Cristo é na sua ressurreição. Cristo é aquele que saiu da sepultura. Porque Cristo, depois de ter ressuscitado, depois de ter decretado a nova e eterna aliança com testamento, atestado por meio de morte, porque um testamento ele pode ser validado em caso de morte. Então, Cristo, depois do terceiro dia, ele disse: vocês hoje me encontram no templo de Salomão, vocês hoje me encontram nas sinagogas, vocês hoje podem dizer em que vocês vão em algum local que tem um nome na frente me buscar, porque lá eu estou. Aqui está sendo colocadas as cláusulas para a sua libertação mental, salvação da mente. E ele diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, não entrou nem em santuário de pedra, de tijolo, e nem muito menos num santuário de entendimento humano, onde é gerado um mérito, onde é gerado um mérito
humano, quer dizer santuário feito por mãos, entendimento humano, mérito humano, jeitinho humano, campanhas humanas, propósitos humanos, sacrifício humano, é entendimento que foi formado pelo sistema religioso. Cristo está nisso? Não. Cristo, o Espírito, aquele que ressuscitou, não está em santuário feito por mãos de homens, quer templos. Não, em nenhum templo. E agora, como que fica? É a figura do verdadeiro. É a figura do verdadeiro, por não entrar, porque... por que está dizendo esses versículos? Se você voltar a alguns anteriores, está dizendo que antigamente os sacerdotes, e eles não deixou eles deixou de existir no plano da salvação em Cristo, mas no plano dos homens, isso foi migrando de geração em geração, e esses sacerdotes estão assentados hoje, homens. E Jesus disse que agora seria na nova e eterna aliança, pelo Espírito dele, que iria convencer o homem do pecado, iria convencer o homem da justiça, iria convencer o homem do juízo, ele mesmo. E os homens ainda continuam assentados nos templos oferecendo sacrifícios, oferecendo objetos, colocando na tua mente que você precisa dar muita grana. Acorda! Acorda, você que foi chamado para estar em Cristo. Quando esses homens manifestar mensagem, colocando a responsabilidade para cima de você, dizendo que se você fizer, você, é pelo teu mérito. Acorda quando você ouve líderes colocando objetos, sacrifícios, campanhas, propósito para cima de você. Rejeita essas fábulas engenhosamente inventada e mentirosa. Só assim que você vai ter uma salvação da mente em Cristo, que é nova aliança. Cristo não está em santuário feito por mãos. Os sacerdotes, na antiga, na velha, na antequadra, então eles estavam assentados com os sacrifícios, que era só figura do verdadeiro. Figura é válida enquanto não se materializa o que é real. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, Cristo não entrou em santuário depois do terceiro dia feito por mãos, que é uma figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Compareceu por nós ou não compareceu? Por mim, sim, compareceu, porque eu creio na justificação, eu acredito no perdão de todos os pecados, acredito que agora eu sair do banco de réu, fui justificado, eu creio. E continua dizendo, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Irmãos, veja bem, se você não recebe a mensagem de que você foi salvo pelo sacrifício de Cristo, aquele único sacrifício, se você não aceita isso, você vai viver de culto em culto, correndo atrás desses homens, fazendo campanhas com dias específicos, porque você não sabe que é o sacrifício de Cristo há mais de 2000 anos que te salvou, que traz a salvação, a porta da salvação, a mensagem da salvação.
Porque aqui está dizendo, está na sua frente aí, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, porque como era na antiga aliança, então os sacerdotes, eles estavam de tempo em tempo, de domingo em domingo, ou de sábado em sábado, ou de dia em dia, pedindo para que o povo fizesse sacrifícios com o sangue de animais. E a consciência da pessoa, quando fazia aquele ritual, saía aliviada e dizia: agora eu estou bem, eu agora recebi o perdão de Deus, estou unido com Deus. Voltava para casa, daqui a pouco transgredia lá de novo, corria de novo para os sacerdotes, segunda vez sacrifício, o mesmo ato, o mesmo ritual era feito e eles voltavam para sua casa, erravam de novo, voltavam de novo. Era algo imperfeito. É como hoje se faz nos templos religiosos. De domingo em domingo vocês estão tentando justificar. De campanha em campanha vocês estão tentando encontrar Deus. De propósito em propósito vocês estão querendo que Deus abençoe vocês. Que miséria de mensagem na mente de muitos. Que mensagem minguada. E vocês aceitam? Vocês aceitam uma migalha dessa? Porque aqui está dizendo que ele ofereceu uma única vez, salvou, lavou, remiu. É isso que está dizendo aqui a palavra. E aí cabe as pessoas acreditarem nessa nova identidade. Então tem que ouvir muitas vezes a mensagem da graça. Irmãos que se agregam e não arredam o pé, não são tímidos e eles testificam, eles não fazem curva, eles não ficam divididos entre a velha e o novo. Todos migraram de uma vez tendo o entendimento das revelações do terceiro céu. Então esses vão se apoderar desta verdade que veio por meio de Cristo. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, sangue que não é deles, sangue de animais, ou já simbolizando, ou a sombra do sangue de Cristo. É o que faziam. Acabou isso. Acabou o sacrifício de animais. Acabou campanhas. Acabou o templo. Acabou sinagoga. Acabou homens ficar governando você. Na graça acabou. A mensagem da graça acaba com tudo isso. Porque aqui nós recebemos a justificação por entender que é Cristo, que é na sua ressurreição, que é no seu sacrifício, que ali nós recebemos. É algo consumado, pretérito perfeito, não tem margem de erro, não tem percentual nenhum porque você vai olhar para a tua carne, tua natureza e você vai dizer: o que eu posso fazer? Nada. Então, se você não pode fazer nada, se entrega a mensagem. Tem nada que você faça. Então, para você, como homem, é impossível. Então, se entrega a mensagem. Ao invés de você ficar tentando justificar, diga que você está salvo por Cristo. Diga que você foi perdoado por Cristo. Diga que você não carrega a transgressão do pecado de Adão. Diga isso. Com toda a coragem, você vai ver o alívio que você vai sentir. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez, uma única vez, ele manifestou. Ele cumpriu toda a lei, ele foi para a cruz, os religiosos mataram ele,
Os religiosos estavam cegos, estavam querendo se justificar por meio de lei, de mandamentos. E ele, nos amando, entrou debaixo da lei. Havia uma força maligna, tenebrosa do pecado de Adão, em que ninguém conseguia, por meio de leis, por meio de mandamento, por meio de consciência de homem, se salvar. Então ele manifestou desde o ventre, ele foi ali crescendo, formoso, e quando chegou na decisão final, onde ele disse, tetelestai, está consumado, levantei ao terceiro dia, agora eu entro em um templo verdadeiro, e esse templo é a mentalidade de vocês. Eu vou entrar lá e agora eu vou apagar tudo que era velho, vou tirar vocês do banco de réu, que vocês estavam acusados, acuados, já estavam condenados. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Aniquilei o pecado, aniquilei a força da lei. Ela não exerce mais força para vocês que estão em graça, pelo sacrifício dele mesmo. Ele mesmo foi o sacrifício para aniquilar todo o pecado. Aniquilou ou não aniquilou, meus irmãos? Aniquilou ou não aniquilou? Para mim, aniquilou. Quem que é você então, Jânio, já que ele aniquilou em você? Eu sou uma loucura para vocês. Perfeito no Espírito em Cristo. Sem ser conhecido mais no Espírito como pecador. Não. Loucura para vocês, né? Mas essa é a realidade da mensagem da graça, valorizando todo o sacrifício de Cristo e dizendo um testemunho público de que sim, Ele é o Salvador. Continuando, e como os homens está ordenado morrerem uma vez? Morte. Quantas vezes que você vai morrer? 2 vezes? 3 vezes? Não. Apenas uma vez. Depois disto, vindo o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Olha, de muitos aqui, né? Que interessante. Para levar os pecados de muitos. Então significa que uma parte não acredita de maneira nenhuma na mensagem da graça, da justificação. Por que será? Fuja dela, povo meu. Enquanto vocês estiverem participando de campanhas, enquanto vocês estiverem mexendo com dias para ter manifestação a mais de Deus, enquanto você estiver desta forma, ficará difícil para vocês entenderem esta mensagem. Então, assim também como Cristo oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Vocês entenderam aqui que quando Cristo ofereceu uma vez, apenas uma vez, para levar os pecados de muitos, então ele vai aparecer uma segunda vez e já não vai haver mais os pecados. Então vai apresentar-se um povo, muitos, vai se apresentar a eles sem pecado, aqueles que estão aguardando para a salvação do juízo, né? Do juízo que é o Cristo, ele é o juízo.
Então muitos estão aguardando para a salvação final decisiva desse juízo. E como que esse povo vai apresentar a ele? Como que vai ser essa manifestação? Aqui está falando de muitos, né? Então tem alguns aí que não crê, não acreditam na justificação, no perdão dos pecados, na nova criação criada pelo Espírito. Então esses muitos vai apresentar a ele sem pecado, com a mente pura, purificada. Eita, que maravilha, hein? Não tem valor de moeda, não tem grana nenhuma que pode fazer isso. Somente pelo lavar pela palavra a mente, e assim a gente entende que nós estamos aguardando para apresentar a Ele e dizer: ô Maranata, e aí, como que vocês estão me apresentando a mim sem pecado? Porque o Senhor tirou, o Senhor que salvou. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. O Senhor é o Salvador. Então nós estamos apresentando-se diante de Ti, perfeito pelo Teu sacrifício. Bendito sejas Tu. Enquanto uns vão dizer: ó Senhor, eu apresento a Ti com a mensagem do pecado, com a mensagem da condenação. Mas por quê? Por que vocês não entram e nem deixou o povo entrar? Irmãos, a porta é a mensagem da graça. A porta é a graça. O sacrifício é o entendimento da graça. Vamos ser corajosos. Enfrentem um sistema religioso maligno, tenebroso, que matou Jesus. Se vocês não se posicionarem, vocês vão ser escravos. Vocês aceitam tudo como meninos, nécios, escurecido de entendimento. Olhem para as Escrituras e vejam o que Jesus, o Cristo, o Salvador, o que Ele veio fazer neste mundo, Ele fez ou não fez? Para quê? Qual foi o propósito? O propósito é esse. Ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele está esperando um povo aí para se apresentar a ele sem pecado. Sem pecado. E já tem uns 30 milhões, 40 milhões aí, aguardando ele para a salvação sem o pecado. Oh, que bênção, aleluias, glórias a Ti, Senhor Jesus. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Olha a consciência de pecado aparecendo aqui novamente. Você tem consciência de que você é um pecador? Então não serviu de nada o teu conhecer a Cristo. Mas mais e mais e mais. É assim que é a fala dos evangélicos. A mais, a mais, a mais, a mais, a mais. Olha a palavra. Coloca os olhos aí na palavra. Está dizendo que aqueles que estão em graça não carregam consciência de pecado, mas a consciência da justificação. E todos aqueles pastores e bispos e obreiros e todos os títulos e membros que estão enfiados no sistema religioso, sacrificial, esses carregam a consciência do pecado que eles não têm coragem de assumir, de que Jesus livrou eles do pecado e que eles não são mais pecadores. Entende? Eles não são mais transgressor de uma lei que deixou de existir
porque Cristo a cumpriu e disse que agora seria nova e eterna aliança por meio do Espírito. Ele convenceria, a unção do Espírito queria guiar todos nós. Eles não acreditam. Fuja dela, povo meu. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Olha, vocês estão fazendo campanhas e diabo todo dentro dos templos, comemoração de pecados, fortalecendo a mentalidade de vocês ainda mais, colocando vocês no banco de réu e dizendo, essa aqui é a posição. Porque é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, tire os pecados, sacrifícios, campanhas. É impossível que essas tranqueiras tire algum pecado. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes. Como é que fica agora? Vocês que gostam de fazer sacrifício, gostam de fazer ofertas, vocês que batem no peito, galardoa dizendo que você fez um sacrifício, ele está dizendo para você que nunca quis o seu sacrifício, nunca quis a sua oferta, nunca quis o seu dinheiro, mas um corpo me preparaste. Ah, sim, aí sim, em graça o que ele faz é preparar exatamente isso. Mas um corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Oblações, holocaustos pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui, venho, no princípio do livro está escrito, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima diz, sacrifício e oferta e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, no qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, uma única vez, é o que foi feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso, esta mensagem que eu quero deixar para vocês, que quem está em graça e quem está no sistema religioso, você pode colocar esta parábola de você estar sentado em um banco como um réu e receber o julgamento. Os da graça recebem o julgamento da absorção, da liberdade, salvação. Vocês estão livres, não há mais nenhuma condenação para vocês. E os do sistema religioso, quando vocês entrarem para ouvir o líder de vocês, então vocês observem que ele não tem coragem de declarar. Se ele não entra, não deixam vocês entrar. O que eu digo no final desta mensagem é: fuja dela, povo meu. Fuja do sistema religioso e abracem a mensagem da graça, que é o Evangelho da Graça, que traz uma mensagem mostrando para você a porta é Cristo. Está aberta a porta. O Senhor Jesus os abençoe grandemente.